Olá, pessoal. Eu vou falar para vocês hoje um pouco sobre as cotas da sociedade limitada, as unidades que compõem o capital social, ou seja, aquele valor necessário para o início do empreendimento. O conceito das cotas que consta ali no trabalho de vocês é com relação à entrada, contingente de bens, coisas ou valores com o qual cada sócio contribui ou se obriga para a formação do capital social. Isso significa, pessoal, que o sócio ele não precisa pagar por suas cotas somente com dinheiro, ele também pode pagar com bens. Ocorre que no artigo 1055, parágrafo 1º, que é algo que eu já até comentei com vocês, essas cotas elas não podem ser pagas com serviços, com prestação de serviços. Isso é vedado para as sociedades limitadas. Cuidado que isso é uma pergunta recorrente sobre cotas em qualquer tipo de exames e questionários que vocês estiverem respondendo, ok? Quando se fala em natureza jurídica das cotas e se atribui a estas um direito pessoal e patrimonial, significa o seguinte, que no direito pessoal está se reconhecendo um direito personalíssimo que faculta a participação na vida social, deliberações, administração ou fiscalização da sociedade pelo sócio. Ele tem, portanto, aquele poder não somente de participar dos lucros, mas também de participar da sua gerência, da sua administração, né? Pedir satisfações para quem está no controle contábil, gerencial, administrativo, certo? Assim como ele também tem o direito patrimonial, que é o principal, vamos dizer assim, na condição de investidor, que é o direito de perceber, ou seja, de receber o quinhão dos lucros e participar da partilha na sua liquidação. Ou seja, quando a gente estiver falando em dissolução de sociedade, isso significa que a parte que for líquida após o pagamento de todo o seu passivo deve também ser dividida entre os sócios, ok? Então, assim, o direito patrimonial talvez seja a primeira intenção ao se tornar sócio, mas o direito pessoal de intervir, de opinar, de voz e voto, ela vem com o direito pessoal e personalíssimo do sócio. Outra característica importante das cotas é a sua indivisibilidade, prevista no artigo 1056 do Código Civil. A indivisibilidade significa que não existe aquisição de meia cota, não existe divisão de uma cota apenas, certo? Então, elas vão ser partes individuais indivisíveis. O que se admite é a sua copropriedade. Como que isso pode acontecer? De repente, lá temos um determinado sócio com uma cota. Essa uma cota ela vai ser dividida entre seus herdeiros em caso de falecimento. E aí você tem um codomínio de uma cota. Ou um sócio que tem lá 100 cotas. Essas 100 cotas são dos 3 filhos. Né? Não tem assim divisões unitárias, e sim a propriedade das 100 cotas pelos 3 filhos herdeiros, entendem? Então, o que pode existir é copropriedade e não divisão de cotas. Essa copropriedade, quando existente, ela vai exigir que daqueles que a detenham seja o representante nos seus interesses. A cessão de cotas é algo muito importante para nós conhecermos, porque é muito natural, ela é muito recorrente na prática. E quando você fala que um sócio está vendendo as suas cotas, na verdade é aqui que se regula a cessão do artigo 1057 do Código Civil. Lembra que eu havia falado para vocês que a sociedade limitada, via de regra, é entendida como uma sociedade de pessoas. Portanto, os atributos pessoais dos outros sócios é importante.
assim como seu conhecimento, a sua credibilidade e, claro, aqui cabe o affectio societatis. Em razão disso, a cessão de cotas ela possui uma certa restrição. Então vamos lá, o que seria cessão? Cessão é qualquer forma de transferência da propriedade de uma pessoa para outra, nesse sentido, tá? Então a cessão de cotas, normalmente, ela é utilizada como previsão da venda das cotas. Se eu estiver falando da cessão de cotas, não precisa ser venda, ela pode ser também não onerosa, tá? Qualquer forma de transferência. Então, se eu estiver falando de cessão de cotas de um sócio atual para outro sócio, que já também faz parte do quadro societário, pela aplicação do artigo 1057, ele não precisa do consentimento, da audiência, ou seja, da concordância dos demais sócios. Agora, se ele pretender ceder as suas cotas para um terceiro, isso somente será possível se não houver oposição de mais de 25% do capital social, ou seja, se sócios que representem mais de 25% não desejarem o ingresso deste terceiro, ele não poderá ceder as cotas. Isto é uma forma de preservar o affectio societatis inerente às sociedades de pessoas. Por outro lado, vale lembrar que este é um caso que existe a liberalidade de dispor diferente no contrato social. Tá? Devido à natureza de contratualidade da sociedade limitada, o 1057 prevê que essa será a regra desde que não conste outra previsão no contrato social. Mas é importante vocês saberem que esse capital social ele pode ser alterado. Ele tanto pode aumentar como pode ser reduzido. Em relação ao aumento do capital social, nós temos o artigo 1081 do Código Civil. Quando se fala em aumento do capital social, o que se deve levar em conta é a exigência que tem no artigo 1081 de que ele somente é permitido se o capital social estiver totalmente integralizado. Isso não pode ser esquecido, certo? Lembram da hipótese de uma sociedade que pode iniciar o empreendimento sem ainda ter completado o pagamento do capital social? Pois bem, neste caso, não se pode falar em aumento do capital quando ele ainda não está totalmente integralizado, ok? Isso é importantíssimo lembrar. O aumento do capital social, ele tanto pode se dar com o aumento do valor de cada cota, como também ele pode se dar com a elevação da quantidade de cotas. Então, pode-se falar nessas duas maneiras de elevação de capital social. Pode também acontecer, como na prática é comum, que utilize-se de parte dos lucros auferidos, ao invés de serem divididos entre os sócios, que se acrescente no capital social. É uma forma de investimento para alimentar a saúde financeira da sociedade. De acordo com o artigo 1082, a redução ela pode acontecer em duas situações. Primeiro, depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis. Segundo, se excessivo em relação ao objeto da sociedade. Nessa segunda hipótese, a gente pode concluir que não há necessidade da integralização, porque, afinal de contas, se de repente foi atribuído um valor de capital social excessivo e se percebeu que a sua integralização não é possível, viável, interessante, pode-se simplesmente reduzir até o valor que já foi integralizado, né? Isso é uma das hipóteses que pode acontecer no que pertine à redução do capital social. Percebam que a redução do capital, contudo, ela precisa ter publicação na imprensa oficial do Estado em jornal de grande circulação, ok? Isso por quê? Porque pode, de repente, prejudicar o interesse de terceiros. Então, é feita a publicação da intenção de redução de capital social.
e após 90 dias, se não houver oposição do credor, é que ela é registrada na junta comercial. Sócio remisso é uma figura que diz respeito àquela possibilidade de não integralizar as cotas desde a constituição da sociedade. É a situação que se encontra aquele sócio que passa a ser considerado inadimplente. A partir do momento que se admite que as cotas sejam integralizadas posteriormente, o sócio ele se obriga a pagar em determinada data. Okay? Se ele não realiza esse pagamento, a sociedade vai notificá-lo para em 30 dias realizá-lo, efetuar e estar em dia perante a sociedade, integralizar o capital social. Ocorre que, se não houver este pagamento, a partir do 30º dia da notificação, ele estará constituído em mora, tá? É um ato, portanto, que o faz estar formalmente na condição de inadimplente e formalmente na condição de sócio remisso. Agora, o que fazer quando acontece esta situação? Nós vamos encontrar a primeira previsão no artigo 1004 do Código Civil. O artigo 1004, ele vai dispor que, uma vez que o sócio não pague no prazo após notificado, ele possa ser judicialmente cobrado, certo? Eu coloquei ali, vocês vão acompanhar a previsão legal que já está nos slides. Portanto, uma cobrança forçada das cotas que ele não integralizou. Mas cuidado, se ele vai ser cobrado das cotas, ele permanece sócio. Ocorre que o artigo 1004, parágrafo único do Código Civil, ele também prevê a possibilidade de, ao invés da cobrança forçada, a maioria dos demais sócios optarem por excluir este sócio remisso, certo? Em caso haja essa deliberação, o que se faz com as cotas que lhe pertenciam? Há algumas opções. Ou pode ser simplesmente reduzido o capital social até o valor correspondente àquilo que não foi pago, ou essas cotas podem ser subscritas e integralizadas tanto por outros sócios como por terceiros. Se deve também cuidar com relação ao sócio remisso é que, em caso de exclusão do sócio remisso, que tenha pago pelo menos uma parte das suas cotas, também existem algumas possibilidades. Ou pode ser reduzida a sua participação societária até o valor que ele já pagou, ou ele pode ser excluído, e neste caso deve ser a ele reembolsado o valor que ele pagou. Obviamente que reduzindo dos prejuízos que ele causou para a sociedade em decorrência da sua inadimplência. Percebam aqui que, caso haja exclusão do primitivo titular, deve ser devolvido o que lhe houver pago, deduzido os juros da mora, as prestações estabelecidas no contrato e mais as despesas. Bom, então, em relação às cotas e sócio remisso, de uma forma muito sucinta, é isso aí. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado este estudo e que o material e o vídeo agora lançado tenham ajudado bastante. Até mais!